Certinho. Tá ótimo, Davi. Certo, bem, então, boa tarde. Eu sou o Davi, como vocês já conhecem, e hoje eu estou aqui para apresentar um talk para vocês. Uma introduçãozinha básica sobre computação em nuvem, e a gente vai utilizar o serviço EC2 da AWS para dar essa demonstração mais prática, digamos assim. Mas primeiro a gente vai ser introduzido a alguns conceitos. Primeiro, a nuvem, né? O que é que ela diz respeito? Ela se diz respeito à estrutura global da internet que nós temos hoje. Então, os usuários, eles usam diversas plataformas, serviços como o Google Drive, como nós usamos aqui, né? O Docs. Aí tem próprias lojas online que você tem por aí e você deposita o seu conteúdo nelas e os arquivos, vídeos, documentos, nada fica salvo no seu computador local do usuário. É tudo na nuvem, digamos assim. Mas, na realidade, estão salvos em computadores. Aqueles seus dados eles estão salvos em computadores reais também, que você está acessando remotamente através desses provedores de nuvem que eu coloquei aí na imagem, que é o Google Cloud Platform, a AWS, que é a Amazon Web Service, e a Azure da Microsoft. Então, essa imagem representa bem o que é os usuários acessando através da internet esses serviços, certo? E nós temos dois conceitos que são muito importantes: a nuvem e o local. O local aqui ele diz respeito a servidores dedicados, certo? Quais são as vantagens dele? Na nuvem, certo? Qual a vantagem de eu usar nuvem na minha empresa, né, para colocar os meus serviços, os meus sites? Que ela vai ter elasticidade. Eu acho que nem todo mundo deve entender o que é esse conceito de elasticidade, mas se diz respeito à capacidade do meu serviço alocar mais recursos, como processamento, memória, armazenamento, à medida que, digamos assim, mais requisições eu estou recebendo. À medida que mais trabalho aquele meu servidor está tendo, ele vai alocar recursos dessa maneira, como eu disse, ou de maneira alocando mais servidores para realizar aquele trabalho. E ele é elástico porque ele se estica, mas ele volta, que nem um elástico. Então, quando a minha carga de trabalho diminuir, automaticamente ele também vai diminuir a alocação de recursos. Então, ele aumenta e diminui automaticamente. E eu vou ter baixo custo, porque eu não vou precisar ter toda uma estrutura na minha empresa, local todo, comprar os servidores, ter uma sala fria, ter manutenção, são gastos muito altos. Então, eu uso serviços para poder não ter esses gastos e não me preocupar com essas coisas. E eu vou ter disponibilidade, porque é disponível no mundo inteiro, certo? É, é um serviços que são serviços que são de qualidade e são seguros, certo? Agora, o local, a previsibilidade, porque tudo que acontecer vai ser previsível para mim. Tudo que acontecer aqui no meu servidor dedicado vai ser previsível. E eu vou ter controle total sobre ele. Agora eu vou ter um alto custo, porque vai ter tudo aquilo que eu falei, né? E a manutenibilidade, que é eu ter controle total sobre a manutenção desses servidores locais. Mas o que eu fico pensando é como é que uma pequena e média empresa, né, com servidores dedicados, pode competir contra uma infraestrutura global, certo? Então, na AWS você vai ter uma infraestrutura que está espalhada no mundo inteiro. E aqui eu vou introduzir o conceito de regiões. Cada pontinho nesse que tem aí no mapa mundi é uma região que a gente fala na AWS, e essa região tem zonas, que a gente chama. E são zonas, elas são menores e são estruturas lógicas e onde naquela zona eu vou ter vários data centers, certo? Uma zona não é um data center, uma zona são dois data centers ou mais, certo? Então aqui eu tenho um exemplo nessa AZA, que é Availability Zone A e a B, onde no A eu vou ter um serviço meu rodando lá com tudo, e no B eu não tenho nada. E aí eu iria colocar, por exemplo,
o auto-scaling nesse serviço, que é o quê? É a elasticidade. E agora ele vai ficar elástico. Ele vai conseguir instanciar, ele vai conseguir criar mais um servidor no, na minha zona de disponibilidade B. E eu vou ter réplicas do meu serviço nessas duas zonas. E é interessante falar que essas zonas elas estão a quilômetro de distância uma das outras, o que me dá assim segurança de que caso uma zona aconteça algum desastre natural, alguma coisa, uma falha muito grave e ele fique desativado, a outra vai continuar em funcionamento normalmente e o meu serviço vai continuar disponível. É isso que eu quero dizer com a disponibilidade. Mesmo que aconteça coisas que não estão ao meu controle, eu vou ter disponibilidade no meu serviço, né? Ao invés de eu ter só meu serviço rodando em uma zona, certo? E a AWS ela tem vários serviços de computação, migração e transferência, robótica, blockchain, satélite, gestão e governança, IoT, até computação quântica, machine learning, tem tudo. Eles têm serviços de tudo que você pode pensar aí, né? E mais nesse Talks, eu tenho o interesse de demonstrar um serviço que é um serviço de computação, que é o EC2, certo? EC2, ele se refere a um serviço da AWS onde eu vou instanciar máquinas virtuais. Quando eu falo instanciar, eu me refiro a criar, né? Que nem na programação orientada a objeto, quando nós falamos, nós vamos instanciar um objeto. Aqui os devs eles vão entender mais. Mas eu falo, vou instanciar um objeto. No caso aqui, eu vou instanciar uma máquina virtual, certo? E como é que isso funciona? Lá nos data centers deles, eles têm os servidores físicos, né? E nesse servidor físico, eu vou ter por cima dele, eu vou ter o hypervisor, os hipervisores, que qual é a responsabilidade dele? É criar essas instâncias ou desalocar elas da minha máquina. Então, a máquina virtual, ela é como se fosse uma máquina de computador normal que nós usamos aqui, só que ela é toda virtual. Eu não estou acessando diretamente com digamos assim, o sistema operacional do hardware que eu estou usando. Então, uma comparação que eu achei muito interessante que eu tinha pensado para falar aqui era sobre o filme Matrix. No filme Matrix, para quem assistiu, um filme muito bom, ele fala sobre uma sociedade onde todo mundo está vivendo normalmente, todo mundo está ali vivendo sua vida, seu trabalho, estudo, família e tal. Mas tem uma pessoa que ela meio que acordou para realidade, digamos assim. Tudo aquilo que ele viveu durante anos, tudo que as pessoas estavam vivendo, era, na verdade, uma simulação criada por software. E, na realidade, as pessoas, os seus corpos reais, eles estavam, digamos assim, uma espécie de casulos. A sociedade ela evoluiu de maneira tão grande que os robôs acabaram dominando os humanos e colocaram eles para, digamos assim, uma espécie de sono, onde eles conseguiram colocar os humanos dentro dessa simulação real. E os robôs, eles sobrevivem através da energia produzida desses corpos dos humanos, né? Então, onde é que eu quero chegar? É que você, quando você vai acessar, quando você vai usar uma máquina virtual, é muito igual, é muito parecido como se você estivesse usando um computador, digamos assim, normal que você usa no seu dia a dia. Vai ser tudo idêntico, mas na realidade é tudo criado pelo hipervisor. É tudo criado pelo hipervisor, ele simula para você aquela realidade, aquele programa, e você vai poder interagir com ele da maneira que você quiser, assim como você faria no seu computador normalmente, certo? Então, é, tem o hipervisor da AWS. Então, à medida que eu vou dizendo, cria essa instância aqui desse tipo, com essa memória e tal, tal, tal,
a AWS vai receber esse seu pedido e vai instanciar para você uma instância que é uma máquina virtual, certo? Lá nos servidores deles. Então, aí tem Guest 1, Guest 2, Guest N, que são os clientes que estão utilizando aquele servidor com suas respectivas máquinas virtuais, certo? E aí você pode escolher sistema operacional, pode escolher quanto de memória ele tem, quantos processadores, qual é o processador, o armazenamento, a rede, você configura tudo, certo? Então, agora nós vamos ter a demonstração desse serviço, certo? Vou trocar aqui a apresentação, apresentar de novo, porque para eu trocar aqui para o Chrome, né? Pronto. Então aqui, depois que você logou na AWS, você criou a sua conta, lá ele vai pedir para você colocar o seu cartão de crédito, mas não vai cobrar nada, pelo menos não para criar a conta. Mas aqui você vai ter acesso a diversos serviços dele. Aqui vai ter, ó, tem aqui serviços, aí tem de todos os tipos aqui, inclusive o que nós vamos ver já já. Então tem de todos os tipos, é só você pesquisar e usar. Mas lembrando que você tem que fazer isso com responsabilidade, porque senão vai chegar uma faturinha no seu cartão ali de alguns dólares, certo? Dependendo do que você fazer, certo? Então, tem até um serviço que eu sempre mostro às pessoas, que é o Recognition. Eu acho bem interessante, e ele reconhece objetos numa imagem. Então, aqui você vê que, olha só, ele tem essa imagem aqui de exemplo, e aqui ele reconheceu, ó, carros, building, né, prédio, pessoa, skateboard, car, e da minha resposta, digamos, eu enviaria para esse serviço a minha imagem, e a resposta seria um JSON com todos essas coisas que eles achou, né? E a confidence, ou seja, 99,9% que essa imagem é uma cidade, certo? E ele vai dizendo as porcentagens da probabilidade daquilo ser aquele objeto que está dizendo. Então, aqui ele achou rua, achou urbano, achou pessoa, car, carro, achou tudo, tudo. E várias outras coisas. Então, dá até para arrastar e colocar aqui a imagem que você quiser, mas eu não vou fazer isso, certo? Então, aqui o console da AWS principal. E aí, aqui, onde meu mouse está circulando, aqui, esse norte da vidinha é justamente a região que eu estou conectado, certo? Então, eles têm regiões aqui em São Paulo, mas é um pouquinho mais caro, certo? As coisas lá é um pouquinho mais caro, por incrível que pareça. Ele está tão próximo, mas ainda assim é mais caro, né? Mas aqui você pode escolher para qual região você vai estar. No caso, eu estou nessa West East One. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Então, aqui, visitados recentemente, tem S2, vou clicar nele. E aí, aqui ele vai me falando instâncias de execução. Eu tenho zero, grupos de auto-scaling, aquilo que eu tinha falado, instâncias, zero. Não tem nada executando aqui. E volumes, enfim. E aí aqui vai falar oferta de nível gratuito. É uma informação interessante, uma informação importante, porque você vai ter um ano de EC2 e outros serviços de graça para utilizar. Então, você pode deixar uma máquina virtual ligada durante ah, um ano inteiro, né? Mas a partir de passar daquele tempo, ele vai é, começar a cobrar de você por, por hora, é por hora. E isso vai depender da sua máquina, vai depender da sua região, do seu plano, e enfim, vamos botar aqui executar uma instância. Aí aqui ele vai me pedir algumas informações para eu preencher. Nome tag, eu vou botar o nome do meu servidor, vou botar servidor Talks. E aí a imagem, né, o sistema operacional que eu vou querer. Aqui na Amazon AWS eles chamam de AMIs. Então aqui eu vou selecionar o Ubuntu, mas eu posso selecionar o macOS, Windows, Red Hat,
esses Linux, Debian, todas essas aqui. Agora você tem que escolher a que está qualificado para o nível gratuito, que no caso é o Ubuntu. E o Amazon Linux também, mas o Ubuntu é que eu vou usar na demonstração. E aqui ele vai pedir arquitetura e tal, então tanto que vai aparecer aqui, ó, qualificado para o nível gratuito. Então, beleza, vamos continuar aqui descendo. O tipo de instância, aí no caso são as configurações dela de hardware. Então você tem várias aqui de vários tipos, de várias configurações, ó, 128 GB de memória, 64 CPUs virtuais, tem de tudo, e ele vai falando aqui o preço, né? Mas, opa, é isso daqui, então, qualificado para o nível gratuito. Beleza, vamos descendo aqui. Ela, ó, é importante falar, ela só tem uma CPU virtual, 1 GB de memória, certo? Então, beleza. É meio fraquinha mesmo, mas é suficiente para pequenas soluções, digamos assim. Par de chaves, ele se diz respeito a como você vai conectar com a instância, caso você precise conectar com a sua máquina a ela. Ele vai pedir para você criar uma par de chave. No caso, eu vou botar, deixa eu ver, sem par de chaves, porque não vamos precisar aqui nessa demonstração. E configurações de rede, ele vai pedir grupos de segurança, no caso eu vou botar para criar, e aí tem essas opções. Então, eu te trago o SSH. O SSH é justamente a maneira que eu vou, o protocolo que eu vou usar para acessar aquela máquina. E aqui ele pode acessar de qualquer lugar. Vou deixar assim também. Permitir tráfego HTTPS e HTTP, no caso é o servidor que eu vou utilizar, o protocolo de um serviço que eu vou colocar. O armazenamento, de 8 gigas, mas eu posso colocar mais um volume. Então, aqui eu vou executar a instância. Em segundos ele já vai estar pronto. Deixa eu ver quanto tempo se passou. Então, beleza, êxito na instância iniciada com êxito. Aí eu vou voltar para cá e agora vai aparecer para mim essa minha instância. E aqui tem o estado dela, que no caso é pendente. Aí a gente espera uns segundinhos que ela já vai estar executando como está agora, certo? Então, ela está em execução, vou clicar aqui nela, vai ter várias informações sobre ela aqui. Então, eu posso ver aqui status de alarme, monitoramento, segurança, redes, muita coisa, né? Mas aqui a gente só vai querer conectar. No caso, eu vou colocar um serviço nela que eu fiz de exemplo. Cliquei em conectar e só vou clicar aqui de novo em conectar. Caso eu quisesse pelo meu computador conectar com ela, eu colocaria aqui cliente SSH, mas aqui vai ser direto pelo navegador. Então eu vou conectar aqui. Estabelecendo conexão. E pronto, aqui está. Está funcionando. E aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar um serviço de exemplo simplesinho nessa máquina virtual aqui. No caso, eu criei ele aqui. Ele está no meu GitHub. Vou copiar aqui e vou colocar ele lá. Já vem o Git instalado, então não precisa instalar o Git. Pronto, o seu DLS aqui, ele vai me mostrar que está aqui o meu projeto e no caso a gente precisa instalar o Docker, porque não tem o Docker aqui. No caso, já tem aqui uma coisinha pronta para instalar o Docker rápido e fácil. É com o Docker que eu vou criar containers, que são ambientes isolados da minha aplicação. E nesses containers eu vou colocar tudo, todas as dependências, tudo aquilo que o meu projeto precisa para ser executado, no meu sistema. Então, isso vai meio que tirar a dependência da sua máquina local, porque às vezes você faz um sistema no seu computador localmente e quando você colocar em outro ele não vai funcionar. No caso, no Docker, não, é para funcionar independente da máquina. Você só vai usar o Docker para poder instalar.
Carregando. Ele não fez nada, mas ele tá carregando. Vou parar aqui, porque já tá demorando demais. Estranho. Pronto, deu certo. Então pronto, se eu der aqui sudo docker ps, que é para ver meus containers de execução, não vai ter nada aqui. Já tô com o meu projeto aqui dentro dele, dentro da máquina, e aí eu vou entrar nele, e aqui vou dar um docker para executar. E aí pronto, ele vai criar o meu container e vai executar tudo que está definido para ele fazer. Então ele vai instalar dependências e várias coisas e vai executar aqui e vai estar pronto. Pronto, já está em execução. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para cá e vocês veem que ele tem aqui um DNS IPv4 público, que no caso é a URL dessa máquina. Deixa eu copiar aqui. E aí quando eu conectar com ele, já é para retornar o meu serviço, que é essa mensagem. Então, essa é a demonstração. Então, aqui eu estou acessando o meu serviço, eu só coloquei uma mensagem, não tem nenhuma rota, não é um site, não é nada. É só para vocês verem como eu consegui acessar uma máquina, um computador nos Estados Unidos, um serviço que está rodando lá, e conseguir colocar meu projeto nele. Então, aqui vocês podem fazer com os projetos de vocês, com as coisas da faculdade, da vida, emprego, tudo que vocês assim desejarem, certo? Então, é isso. Dúvidas? Parabéns, Davizinho. Eu volto. No caso, eu tenho uma dúvida voltado para aquele você acessar pela sua própria máquina. Que outros passos adicionais seriam necessários para fazer isso, em vez de você ter que acessar pelo browser? Certo. O par de chaves, ele diz respeito a uma chave pública e uma chave privada, por isso que é par de chaves, né? Essa chave pública, ela vai estar salva na sua instância, na sua máquina, e a chave privada vai estar com você. Então, imagine que duas pecinhas de quebra-cabeças que se encaixam. Então, quando você for conectar com aquela máquina, pela sua máquina, pelo seu terminal, você vai passar a sua chave privada que você não deve passar com ninguém. Só você. E quando você criar ela, ele vai fazer automaticamente lá o download dela. E aí no terminal você vai colocar aquele arquivo. E aí ele vai ler, a chave privada e a pública vão bater. E até é interessante porque quando eu estava estudando, estava pensando, é pública, mas ela está dentro da máquina e ninguém consegue acessar. E a privada que
eu consigo, né? Mas pública e privada se diz respeito digamos assim, a permissão, digamos assim, ela é privada porque ninguém pode ter ela. Se alguém tiver a pública, não importa. Agora, a privada, aí você conseguiria acessar a máquina e fazer isso, mas seria basicamente isso. Ele iria fazer o download quando você criasse ela, e aí você ia passar no terminal no comando, né, de conexão SSH, e aí ia fazer a conexão. Entendi. Obrigado. Eu tenho uma dúvida também. Assim, tu Ó, mostrou a plataforma, né, bem poderosa, para subir o que tu quiser, basicamente, nela. Aí a é, dúvida que fica é, qual é a vantagem de utilizar um serviço que utiliza a AWS como serviço? Por exemplo, a GoDaddy, esses provedores aí. Qual é a vantagem de utilizar eles se eu tenho essa plataforma toda e é um custo a menos? É uma camada a menos para pagar, né? cara, depende, né, tipo, porque quando a gente está aqui acessando a AWS, aqui eu mostrei vários conceitos que são digamos assim, mais avançados, né? Que o usuário comum, ele não entende, ele não vai entender, né? Então, tipo, quem é dev vai conseguir absorver melhor essa informação, tudo isso que eu falei, porque foi muita informação mesmo, eu entendo. Mas quem não tem tanto esse estudo, né? Digamos assim, você usa as plataformas que utilizam os serviços dele, né? Então, mas eu não conheço essa plataforma que tu falou aí, mas pelo que eu entendo, é basicamente isso. Muitas empresas grandes usam os serviços deles. Eu ia até colocar no slide, mas várias empresas usam. A AWS usa, trabalha para a Amazon, né? Contrata a a NASA contrata a AWS para algumas coisas, não sei exatamente o que, mas também a OpenAI. Tem várias empresas lá de computação. Até aquela que está muito famosa, a verdinha, de GeForce, NVIDIA. NVIDIA, pronto, que está muito grande hoje, né? Muito valiosa hoje. Utiliza os serviços dele. Então, assim, acho que depende da plataforma, né? Depende da plataforma que você está acessando. Eu já usei GoDaddy antes, eles têm um negócio que é tipo um cPanel, eles têm uma interface gráfica para tu subir as coisas. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda, pra ser sincero. Então, Entendi. é melhor usar a AWS mesmo. Uhum. Valeu, Yuri. Obrigado, cara. A Larissa tinha levantado a mão. Você vai perguntar, Larissa? Eu acho que pode ter sido É, acidente. pois é, então eu acho que a gente pode finalizar. Alguém tem mais alguma dúvida? Não que venha à mente. Então pronto. Acho que qualquer dúvida vocês podem falar com o Davi por aí, tá bom? Davi, obrigado pelo Talks, foi ótimo. Parabéns Obrigado. mais uma vez. E galera, quem quiser fazer um Talks, vamos aí. Próxima quarta tá livre, certo? Se candidatem. Valeu. Valeu, galera. Próximo é do Ian? Perfeito. Então Vamos Ele beleza. falou aqui no meu ouvido. Próximo é do Ian falando sobre IA.